Bem, nós já vimos aqui o que são funções, vimos eventos e vimos também o que são parâmetros. E agora só nos falta aqui ver uma coisa muito importante que nós vamos estar a utilizar muito para trabalhar com funções, que é basicamente o que é retorno, que é algo que aqui todas as funções têm e muita gente às vezes não entende, por isso se você não entende o que é retorno ou nunca viu na sua vida, veja este vídeo aqui porque você vai entender muito bem o que é retorno. Bem, antes de nós começarmos aqui a ver como utilizar retorno nas nossas funções, eu vou colocar aqui um script e nós vamos fazer aqui uma pequena analogia sobre o que é o retorno. Bem, o retorno, por exemplo, se eu utilizar aqui uma função onde eu disser que local vetores vai ser igual a vector3.new e aqui 3, por exemplo, isto. Se eu fizer isto aqui, nós já vimos que o que eu passo aqui entre parênteses é chamado de parâmetros. E agora, o que esta função vai fazer é, eu vou passar os parâmetros para ela trabalhar com os parâmetros e o que vai acontecer depois é que ela vai retornar aqui o resultado destes valores aqui em vetores para o meu vetor, ou seja, esta minha função ela retorna para uma variável estes parâmetros aqui convertidos para vetores. Isso também acontece aqui com muita coisa, por exemplo, eu posso dizer que o local cor vai ser igual a brickcolor.new really red, por exemplo. Ou seja, eu estou aqui a dizer que esta cor aqui é vermelho. Porquê? Porque esta função vai retornar a cor vermelha para esta variável cor. Isso também acontece quando eu, por exemplo, eu coloco uma parte aqui no meu workspace, isto é cor. Coloco aqui uma parte no meu workspace e eu digo que local part vai ser igual aqui a workspace.part. Isto aqui não é retorno, isto é, neste caso é igualar dois valores. Estou a dizer que este valor é este valor, ou seja, não é retorno. Retorno envolve sempre funções, mas eu posso dizer que part.position vai ser que vector3.new e aqui em vez de eu estar a retornar para uma variável, eu estou a retornar para a posição da parte, ou seja, esta função está a mandar algo aqui de volta aqui para trás. Ou seja, o retorno de uma função é algo, ou seja, é algo que a função vai mandar para fora dela. Ou seja, eu passo por exemplo aqui os parâmetros e a função manda o retorno, ou seja, o produto da função para fora, para um valor, para uma variável, para o que tiver. E isto aqui também é possível utilizar quando nós utilizamos este tipo de funções aqui. Só que antes nós vamos ver aqui algo que é o escopo. O escopo, ele é aqui uma coisa muito importante, escopo ou scope, ele é algo aqui bem importante porque ele define o que uma variável é. Nós já vimos aqui que o local, nós utilizamos o local aqui quando queríamos criar um valor, uma variável. Só que este local ele não só define, não utilizamos apenas para criar uma variável, porque eu poderia vir aqui de livre vontade e não utilizar o local. Ele também serve para definir onde a variável vai ficar. Eu aconselho sempre você a colocar o local, mas ele também define onde uma variável vai ficar. Por exemplo, se eu quiser aqui colocar uma função nome e aqui dentro eu quero criar um valor, eu não posso criar este valor aqui, isto é um erro, ou seja, ele vai dar erro nesta linha, porque eu não posso criar um valor assim, eu preciso obrigatoriamente colocar o local. A questão é que o local ele indica também onde esta variável vai ficar. E vai indicar se esta variável ela é uma variável global ou uma variável local. O que é uma variável global, por exemplo? Uma variável global é o que nós temos feito aqui. Quando eu chego aqui, local, nome, eu digo que vai ser igual a Pedro. O que eu tenho aqui basicamente é uma variável global. Porquê? Porque dentro da minha função, se eu escrever n, existe aqui, espera aí que eu tenho aqui uma função e uma variável com o mesmo nome. Aqui, valor, e vai ser aqui, por exemplo, 30. Se eu vir aqui, bom, agora eu tenho, se eu vir aqui dentro da minha função, esta variável valor, ela existe dentro da função, eu posso utilizar esta variável valor dentro da minha função. Aqui em baixo da minha função, eu também posso utilizar aqui a variável valor. Agora, por exemplo, esta variável que foi criada dentro da minha função, ou seja, eu criei esta variável aqui dentro da função e tem de ser obrigatoriamente com o local, se eu vir aqui dentro da função e escrever var, ela existe. Mas se eu vir aqui em fora e escrever var, não existe. Ou seja, se eu mandar printar aqui var, este valor aqui não existe. Ou seja, este valor que eu criei dentro da minha função apenas existe dentro da função. Se eu executar ele vai dar erro. Porque este valor aqui chamado var apenas existe e apenas pode ser utilizado dentro da função. Ou seja, ele não printou nada. Porquê? Porque não existe.
Ele printou nil, ou seja, sim, tecnicamente o valor existe, mas ele printou nil porque ele não consegue pegar o valor, ele não faz a menor ideia o que é que está ali. Ou seja, basicamente este valor apenas pode ser utilizado dentro da função, e o escopo é basicamente o que define se uma variável é global ou local, ou seja, global existe em todo o código, local apenas dentro de uma estrutura, neste caso uma estrutura composta. O que é uma estrutura composta? É neste caso técnicas de armazenamento de alto nível, que neste caso funções, tabelas, módulos, etc. Ou seja, basicamente esta variável é local, ou seja, apenas existe dentro desta função. Agora vamos supor que, por exemplo, se alguém me perguntar o escopo desta variável, o escopo desta variável aqui é local, ou seja, o escopo desta variável é a minha função. Esta função apenas existe dentro da minha função, logo o escopo desta variável é função, por exemplo. Agora vamos supor aqui que nós queríamos fazer aqui. Eu quero fazer uma função aqui, e essa função, o objetivo dela é criar uma parte. Função criar. E o objetivo desta função, que nós vimos na aula anterior, vai ser local parte, não vai ser aqui o local objeto, vai ser igual a instance.new, e vou dizer que ele vai criar aqui uma parte aqui, uma parte no workspace. Logo, o objetivo desta função é criar uma parte, e este objeto aqui ele também vai ser, ou até só para, eu vou tirar isto aqui e vou colocar noutra linha. Aqui objeto.parent igual a workspace. Logo, por exemplo, eu tenho aqui um objeto aqui da minha função criar. E se eu quisesse utilizar este objeto, logo a minha função ela cria um objeto. Eu quero, por exemplo, criar vários objetos. Eu posso vir aqui e executar a função várias vezes. Como é que eu faço para a função, então, por exemplo, se eu quiser mudar alguma coisa desse objeto que a minha função criou, eu não posso vir aqui e dizer objeto. Eu teria de colocar outra variável aqui e dizer que o local objeto vai ser então workspace. Eu teria de fazer isso? Não, porque eu posso fazer isso através de retorno. Logo, como eu disse aqui anteriormente, se eu crio um objeto dentro da minha função, esse objeto não vai poder ser alterado fora do meu código, porque ele não existe, que nem nós vimos aqui no escopo. Ou seja, eu teria de colocar aqui outra variável chamada local part igual a neste caso a workspace.part, o que não daria certo. Porquê? Porque eu não sei se a função já aconteceu ou não, ou seja, eu teria de provavelmente utilizar o wait for child ou find first child, que são built-in functions que nós vamos ver aqui mais à frente. Ou seja, a única maneira seria, neste caso a maneira mais lógica, ou eu neste caso criava o objeto aqui em cima e diria que o local objeto vai ser um valor vazio e depois eu dizia que o objeto vai ser isto, que mesmo assim pode não dar certo, porque aqui em baixo eu não sei se a função já aconteceu ou não, ou seja, não daria certo na mesma. A única maneira seria de poder utilizar este objeto que eu queria na minha função seria com retorno, ou seja, eu teria de mandar este objeto aqui para baixo do meu código para poder utilizar. E como é que eu faço isso? É muito simples, eu simplesmente tenho de retornar return, e isto coloca-se sempre no fim da função, porque eu não posso colocar nada menos abaixo disto. Se eu colocar aqui uma coisa abaixo não vai acontecer, é um erro, isto vai dar erro, alguma coisa abaixo do retorno, ou seja, o retorno ele marca também o fim da função. E aqui à frente do retorno eu vou retornar o que eu quero. Pode ser um valor como 20, pode ser uma string, pode ser até vários valores, aqui neste caso em formato de tabela. Mas o que eu quero retornar aqui é a minha variável objeto. Ou seja, a minha função ela cria este objeto e eu vou retornar este objeto aqui para baixo. Agora, já posso utilizar o objeto aqui em baixo? Não. Porquê? Como nós vimos aqui, eu até vou colocar aqui em baixo, eu posso dizer aqui que objeto. Eu poderia vir aqui e dizer que part.position, ou melhor, posso dizer aqui que o local vetores vector.new. O que é que eu faço aqui? Eu estou a dizer que o que esta função retorna vai ser guardado dentro de uma variável. Ou seja, o retorno desta função aqui vector.new é para uma variável. Ou seja, esta variável estou a dizer que vai ser igual ao retorno disto. Ou seja, é exatamente isso que eu tenho de fazer. Eu tenho de dizer que o local retorno ou local part, ela vai ser o quê? Ela vai ser aqui a minha função criar. Ou seja, o que a minha função retornar
vai vir para esta variável aqui chamada part. Ou seja, basicamente, por exemplo, a minha função, ela cria estes objetos aqui, ela cria esta parte aqui. E esta parte eu não posso utilizar aqui fora, porque ela é uma variável global, este objeto é variável global, apenas pode ser utilizado dentro da minha função. Ou seja, a única maneira é mandar este objeto para fora dentro da função, utilizando então o retorno, ou seja, o retorno é isto. E como nós vimos aqui no exemplo do vector_free.new, a única maneira de eu pegar os vetores que esta função manda para fora é através de igualar uma variável. Ou seja, é basicamente a mesma coisa, não há diferença alguma entre esta função que eu usei aqui para criar, eu fiz local part aqui vai ser igual à minha função que eu criei, ou o vector_free.new, por exemplo. Claro que pronto, isto aqui, o new é que é a função pertencente ao vector_free, mas não há diferença nenhuma. Eu também poderia aqui colocar uma tabela e esta função pertencer à tabela e então também colocar um ponto, não faz diferença. Logo, basicamente esta parte aqui, ao igualar, ao retornar este objeto, qualquer valor que seja igual à função vai ser então o meu retorno. Ou seja, esta parte ela vai ser igual à função e a função retorna o quê? Retorna este objeto. Logo agora posso, por exemplo, dizer que part.breakColor vai ser igual a breakColor.new e posso dizer que vai ser um really red, por exemplo. E ao fazer isto, se eu executar isto, eu sem querer dei um Ctrl S, é o hábito do Visual Studio, se eu executar isto aqui, eu consigo ver que ele criou-me aqui uma parte. Porquê? Porque eu mandei a função acontecer aqui. Se você reparar, quando você diz que um valor vai ser igual a vector_free.new, você não manda a função acontecer antes de... você não manda aqui... Ao fazer aqui vector_free.new, você não manda a função previamente acontecer, você só escreve a linha e a função já acontece para você pegar o valor. Ou seja, aqui eu também não preciso, por exemplo, vir aqui atrás e fazer criar. Porquê? Porque ao fazer isto eu já estou basicamente a dizer que eu já quero que a função aconteça, que é para pegar logo o retorno. E só vou tirar esta parte aqui que já estava. E também vou dizer que part.unsured vai ser igual a true. E vou dizer que part.position vai ser igual aqui a vector_free.new. Pronto, para subir aqui um bocado. E ao fazer isto então, eu consigo modificar a minha parte, o meu objeto. Consigo modificar aqui o meu objeto, que ele apenas foi criado dentro da função, e mandei-o aqui para fora para o resto do código para eu então poder modificar. Logo, isto aqui é extremamente importante que você saiba isto. Isto também poderia ser exatamente a mesma coisa com parâmetros. Por exemplo, eu poderia definir aqui o shape, aqui, e dizer que vai ser instance.new, que é shape. E agora eu posso definir o objeto que eu vou criar. Ou eu posso mesmo escrever object. E aqui object. E então aqui em baixo definir o objeto que eu vou criar, por exemplo. Posso dizer que é uma parte que eu quero criar. Ou seja, eu criei aqui uma função chamada criar parte. Basicamente agora que eu acabei de pensar que eu recriei a função instance.new, onde eu disse que o local objeto vai ser igual a criar, e eu passei aqui o objeto que eu quero criar. A única coisa que eu não preciso de especificar onde ele vai ficar, porque ele vai ficar no workspace, porque eu disse aqui em cima. Ou eu poderia vir aqui e dizer que vai ser, por exemplo, sei lá, um proximity prompt, ou vai ser um click detector. Que eu até escrevi mal, mas pronto, também poderia fazer isto. Logo, parâmetros é algo que o meu evento aqui envia para a função aqui em cima, neste caso a minha função envia para a função aqui em cima criada, e o retorno é algo que a função vai enviar aqui para o evento, digamos assim. Logo, basicamente é isto. Isto aqui é extremamente importante que você entenda. Se você não entendeu, veja o vídeo de novo, faça testes, porque isto aqui é importante de você entender. Isto aqui é algo básico aqui sobre funções. Logo, pronto, esta aula vai ficando por aqui, por isso até o próximo vídeo.